César, boa noite, mano, tudo bem? Ave César, a paz, queridão. César, boa noite, mano. Ave César, a paz. Nori, tudo bem, manão? Irmã Maria Fortuna, paz, querida, paz. Fala, Batistão, tudo bem, manão? Driele, tudo bem, tia Zia? Tia. Daniela, tudo bem? Tudo bem, paz. Beijão no Dani, pequeno. Abração no seu marido. Ele esteve com a gente esses dias em alguma live, eu não lembro qual foi, mas eu vi ele lá. Carline, tudo bem, mana? Como você tá? Pastora Neuza e Pastor Josias, tudo bem, manos? Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia. Dá um abraço aí nas pessoas. Isso, cumprimenta as pessoas aí que também fazem parte do seu grupo familiar. Gente que está aqui toda quinta-feira, que já estavam nos grupos familiares e por isso nas quintas-feiras aqui marcam ponto também nos nossos estudos bíblicos. A maneira mais profunda de a gente tratar algum texto que seja muito pertinente à nossa vida e às necessidades que nós temos de conhecimento da palavra, né? Fátima, tudo bem? Que é Sol e Haroldo. Jonas, tudo bem, mano? A paz. Glória a Jesus, a paz a todos. Vamos entrando, cumprimentando. Vamos cantar uma canção e participarmos ao coração do Senhor aquilo que nosso coração sente agora. Obrigado, Pai, por esta hora, Senhor. Obrigado por nos apresentarmos diante da necessidade que nós temos, ó Deus, e da graça que o Senhor tem para nos revelar a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque somos privilegiados. O Senhor deu a conhecer a nós a Tua palavra. Enviaste a Tua palavra a nós e nós fomos curados. Obrigado por isso, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou. Não havia mérito nenhum em nós, ó Deus, e nenhuma possibilidade de que nós, pela força própria, pudéssemos alcançar nenhum tipo de conhecimento em Ti, Senhor. Foi o Teu Santo Espírito, ó Deus, que colocou luz em nossas vidas e que nos apresentou Jesus. Obrigado por isso, Senhor. Por isso Ele pode ser chamado de meu, de nosso Senhor, de nosso Jesus, de nosso amado Jesus. Portanto, nesta hora, recebe, Senhor, o cantarolar do nosso coração, para dizer, ó Deus, que nada é mais importante, nada é maior do que o projeto que o Senhor tem para a gente, Pai. Nada é maior, ó Deus, do que a finalização de toda a realização nossa aqui em Ti, Jesus tão querido. Obrigado por esta hora, em nome de Jesus. Eu queria cantar essa canção aqui porque eu queria destacar aqui dois aspectos dessa canção aqui, ok? Quando diz que não existe nada comparável a Jesus, e quando alguém, eu falei domingo passado isso na live do culto de domingo, que quando alguém encontra o tesouro num campo, não pode louvar o campo, não pode adorar o campo e se envolver com o campo mais do que com o tesouro. O nosso amor sempre está no tesouro e não no campo. O nosso amor está no propósito e não nos meios. Os meios a gente utiliza ele, mas os propósitos é que fazem sentido, ok? Então, tudo que a gente precisa encarar como resultado do que Deus fez para a gente.
né? A gente não realizou nada, a gente pode até fazer alguma coisa, mas a realização está em Deus. Portanto, dizer que Ele é incomparável e poder chamar Ele de meu Deus, meu Senhor, meu Jesus. E agora na linguagem de Jesus, quando nos ensina a orar, Ele fala assim, e é mais do que isso, porque você vai ter que dizer o seguinte: Ele não é só seu, Ele é nosso. Então faz sentido a nossa comunhão, faz sentido a nossa reunião, faz sentido os nossos encontros pessoais dos irmãos, porque todos nós podemos encarar a nossa vida assim, como nossa vida, nosso Deus, nosso propósito, nosso intento, nosso desejo, nossa oração, nosso pão, porque esse Jesus se fez nosso, ok? E quando termina essa canção que diz assim, que incomparáveis são as promessas que Ele tem para mim, significa que nenhum projeto santamente digno, pode ser mesmo digno, de boa reputação inclusive no céu, se Jesus não for o partícipe principal do projeto, ok? É muito fácil para a alma humana abdicar às vezes da presença, da manifestação do Jesus nos projetos humanos, porque tem muita gente querendo fazer projeto independente, querendo viver carreira solo, e que aciona Jesus só de vez em quando, num domingo, numa oração, mas não coloca Jesus como parte integrante do projeto e como sócio, por assim dizer, majoritário. E Jesus nem quis ser um sócio majoritário da gente, ok? Eu vou tratar melhor disso na última live desse mês aqui. Eu queria cantar essa canção aqui para que nós pudéssemos encarar de verdade o que é a incomparabilidade do projeto que Deus tem pra gente, ok? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim.
Aleluia, glória a Jesus. Abre sua Bíblia comigo aí. Abre sua Bíblia comigo aí. Nossa, não se fala outra coisa essa semana não sem Avatar, né? Gente do céu. O que fazer? Todos eles já entraram de Avatar. Nossa, todo mundo já entrou de Avatar essa semana. Aqui? É. Ah, sim. Abre sua Bíblia comigo no texto de Mateus 27, do 1 ao 2. Mateus 27, do 1 até o 2. Depois do 11 ao 26. Mateus 27, do 1 ao 2. Depois do 11 ao 26. A Valquíria já postou o texto lá no Facebook. Quem precisa ter uma base daquilo que a gente vai discorrer e está discorrendo agora aqui à noite, pode passar lá, ok? Aqueles que têm costume de anotar coisas, depois pega o texto lá também e ajunta aí, ok? Porque tem gente que estuda a Bíblia anotando, tem gente que estuda a Bíblia refazendo, e como diz a palavra de Deus, fazendo a meditação ou fazendo o perscrutar daquilo que quer aprender. Ninguém aprende as coisas de imediato, de bate-pronto e depois simplesmente deixa passar, porque o nosso cérebro ele tenta se proteger contra aquilo que a gente acha que é dispensável. Então aquilo que o cérebro achar que é dispensável, ele vai jogar fora mesmo, e a gente vai esquecer, ok? Portanto, quem é um estudante da Bíblia, ele deixa de ser aluno para ser estudante, porque aí ele vai exercitar isso, e vai, como diria alguém, ruminar aquilo, trazer das entranhas de novo para a boca e mastigar novamente aquilo, ok? Como a gente está tratando esse mês de um projeto, o maior projeto, o projeto mais extraordinário e maior que alguém pode ter na vida, e eu só vou dar esse projeto mesmo, as minúcias dele e o projeto de Deus para mim e para você, na última live, porque eu quero trabalhar aqui vários projetos que estão contidos nesse texto, para que depois na última live da última quinta-feira, nós possamos saber na verdade qual é o projeto todo de Deus para mim e para você, ok? Muita gente pensa que o projeto de Deus é levar a gente para o céu, é mudar a gente de endereço, não deixar a gente para o inferno e levar a gente para o céu. Se fosse só esse o projeto, gente, seria assim de uma pequenez, porque Deus podia fazer isso assim rapidinho, sem nenhum empenho, sem cruz, sem nada. Deus, para levar alguém para o céu, não precisava da cruz, ok? E não precisava de um projeto em Jesus na igreja. Então ele podia fazer de uma outra forma, ele podia apenas determinar, não vou mandar ninguém para o inferno, até porque ele não manda mesmo, as pessoas é que decidem um projeto pessoal de vida, que vai para lá do jeito que quiser. Deus não manda ninguém para o inferno, as pessoas é que escolhem isso em vida e depois escolhem morrer eternamente, viver longe de Deus, porque colocaram Deus longe do projeto de vida deles, ok? Então, que fique bem claro de que o projeto de Deus para mim e para você, quando você vai conhecendo com profundidade as cartas de Paulo principalmente, você fala, meu Deus do céu, eu estava vivendo um projeto quase que mesquinho, que achando que a salvação era Deus mudar o meu status de morador do inferno para morador do céu, ok? Isso é só um cenário de muita coisa que Deus tem reservado para mim e para você, mas que a maioria dos crentes não fazem mais uma mínima ideia de qual é o projeto que Deus tem para a vida dele, e por isso que eles se perdem na vida correndo atrás, como diria o Salomão, correndo muito atrás do vento, e gasta anos e anos da vida correndo atrás do vento. Ok? Então, Mateus 27, do 1 ao 2 diz: de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte, e amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Jesus, posto diante do governador, e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso. Acusados pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você?
Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: quem desses você querem que lhe solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Então Pilatos, sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem. É importante notar isso aqui, que a sua mulher, onde é que estava essa mulher, ok? Lhe enviou uma mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho eu sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar a Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam-lhes: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? E todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu estou inocente do sangue desse homem, a responsabilidade é de vocês. E todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Esse texto aqui, ele tem muitas nuances, ele tem muitos detalhes que podem muito enriquecer a minha vida em relação às minhas escolhas pessoais, ok? Esse texto ele tem contundências aqui que são extraordinárias. E é por isso que às quintas-feiras nós estamos com um povo aqui que gosta do estudo e gosta de ver as minúcias do texto, porque senão a Bíblia fica sendo um livro como outro qualquer. Eu disse a semana passada que, na verdade, quando a gente conhece o propósito de Deus para a vida da gente, a gente descobre que tem 2 dias dos mais importantes da nossa vida, que um é o dia do nosso nascimento e o outro é o dia em que a gente se descobre na vocação, a gente se descobre no propósito verdadeiro e real da vida. Porque quando a gente se descobre, aí a gente encontra a satisfação e o contentamento em Deus. Isso fica bem claro. Quem encontrou Jesus deixa de ter fome. Quem encontrou Jesus deixa de sentir sede, porque encontrou o pão da vida, encontrou a água da vida, e agora vive por um projeto maior do que qualquer circunstancialidade da vida. E é por isso que Jesus, quando ele vai falar com os discípulos, ele fala assim: vocês nem imaginam, vocês não sabem como vocês são bem-aventurados, como vocês na história de todas as gerações, vocês estão vivendo o apogeu dos tempos. Por quê? Porque estava escondido na história uma coisa que ninguém sabia, e que agora está sendo revelado a vocês. Os discípulos ficam com aquela cara assim, com a interrogação em cima da cabeça: mas qual é isso? O que é isso? Aí Jesus diz o seguinte: é que o reino de Deus é chegado até vocês. Agora vocês vão conhecer um rei, e vocês vão viver dentro desse reino. E é por isso que aí Jesus chama as pessoas a orarem a oração do Pai Nosso, dizendo, em primeira instância: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim como ela é feita nos céus, seja ela feita aqui. Então o Paulo vai dizer que esse é o mistério que estava escondido na história, de como o reino de Deus seria formado numa classe de pessoas especiais, chamado como Igreja de Cristo Jesus, ok? Então essa pergunta aqui, fica ecoando o tempo inteiro na história: o que farei então de Jesus chamado Cristo? Na verdade é uma pergunta que Deus podia fazer para a gente a qualquer hora. Ô Luiz, aqui está meu filho, você vai fazer o que com ele? Você coloca ele onde? Você vai inserir ele onde? Aqui está meu filho, ó meu filho aqui. O que você vai fazer com ele? Essa é uma pergunta que é para mim e é para você. E aí Deus podia dizer para mim: Luiz, você tem algum projeto de vida? Você tem algum planejamento? Você tem alguma coisa para fazer? Tem. Tem. Você tem inclusive sonhos, não tem, Luiz? Você tem, Luiz? Tem. Mas aqui está meu filho, o seu Deus.
o Senhor da sua vida, aquele que quer reinar sobre você. Está vendo ele aqui? Agora, o que você vai fazer com ele? Você vai colocar ele em que lugar? Haverá prioridade para ele, ou ele vai ficar num cantinho escurinho do seu quarto? O que você vai fazer com ele? Você percebeu então que há aqui, o Espírito Santo colocou de propósito essa pergunta aqui, quando o Mateus, ele inspira o Mateus para escrever isso aqui, e o Espírito Santo coloca de propósito isso, dizendo para o Mateus: escreve isso. Sabe o que é mais incrível aqui? É que Deus, pelo Espírito Santo, ele vai escolhendo partes da narrativa para colocar no texto. E ele coloca partes que são significativas, que vai comunicar alguma coisa para a gente. E é por isso que quando Pedro vai falar disso, ele diz que as coisas que aconteceram e foram relatadas para o nosso ensino. Então quem não lê Bíblia como ensino para si mesmo, está lendo um livro como um mantra qualquer, como um livro absolutamente comum. E a Bíblia não é assim. Por isso, eu lhes falarei hoje de um projeto de vida de alguns personagens que estavam aqui. Eu falei na quinta-feira passada que aqui aparecem 5 projetos de vida, 5 projetos. Vou ficar com 2 hoje. Na semana que vem eu falo de mais outro projeto de vida. Mas aí na última quinta-feira eu falo do projeto final que Jesus propõe, que Deus propõe para mim e para você. E eu falo dos lucros, dos dividendos desse projeto final. Mas quero primeiro, antes de falar do projeto final de Deus, do maior projeto, o maior e mais extraordinário projeto de vida que alguém pode abraçar, eu quero falar de alguns projetos que estão contidos aqui nesse texto, e que eles estavam diretamente relacionados a essa pergunta: o que farei com Jesus chamado o Cristo? E nesse palco aqui, dessa história colocada pelo Espírito Santo no coração do Mateus, estão aqui 2 personagens que eu quero destacar para vocês aqui. Um é o governador Pôncio Pilatos, que a maioria das pessoas conhece o Pôncio Pilatos porque ele é conhecido na história como aquele que lavou as mãos. E há muita gente que usa essa frase do Pôncio Pilatos, dizendo o seguinte: então eu lavo as minhas mãos. Você já viu gente usar essa frase? Então eu lavo as minhas mãos, porque eu estou inocente disso aí, eu não quero participar dessa coisa aí. Então eu estou com as minhas mãos limpas, porque a ideia do Pilatos é essa: eu estou com as minhas mãos limpas, eu lavo minhas mãos na frente do povo agora. Por quê? Porque vocês é que ficarão culpados, eu não. Ok? E eu queria colocar o projeto de vida da mulher do Pilatos também, ok? Então, a pergunta do Pilatos, gente, ela é quase que um grito, é um desafogo da alma do cara. O Pilatos, na verdade, ele está desesperado, gente. Por quê? Porque, de certa forma, ele tem uma ética. De certa forma, o Pilatos está falando de uma moral que ele carrega. Que moral é essa? É de que ele não pode condenar um inocente, de que ele não pode ser um praticante da injustiça. E ele entra em desespero, gente, porque ele vai lá e ele constata mesmo, de verdade, que há uma inocência naquele homem que ali está. Tanto é que ele chama aquele homem, ele dá um adjetivo de justo para aquele homem, ok? E ele ainda coloca o nome dele com um sobrenome de: eu não vejo nele dolo algum, eu não vejo crime nele, eu não vejo nenhum mal que esse homem tenha feito, ok? Agora, o Pilatos é um homem que fica titubeando, ele fica vacilando, ele flerta com a injustiça, apesar de tentar, mas nem tanto. Tentou, mas nem tanto, ser justo. Mas por que ele tenta ser justo, mas ele começa a flertar com a injustiça? Por quê? É porque ele tem um projeto pessoal de vida. Ele tem um projeto pessoal de vida e ele tem que responder historicamente, dizendo o seguinte: o que farei com esse Jesus chamado o Cristo?
Então, queridos, o Pilatos, fora daquelas cercanias ali da Judéia, de Jerusalém, ele tem planos a serem realizados, e ele se sente ameaçado nos seus planos, porque tem um elemento ali, que apesar de justo, apesar de não ter cometido dolo algum, começa a atrapalhar a vida dele. Então ele fala assim: peraí, eu não posso admitir isso. Tem alguém aqui que está sendo pedra no meu caminho. Eu tenho um projeto de vida, e eu estou olhando para esse sujeito aqui, e estou vendo que ele é uma pedra a ser tirada do meu caminho. Então, por que eu vou ficar me envolvendo com esse justozinho aqui, com este pequeno Galileu aqui de Nazaré, que era uma cidade que não tinha mais, um lugarejo que não tinha mais do que 50 casas? Por que eu vou deixar uma coisinha dessa atrapalhar os meus planos, os meus projetos, os meus afãs de sucesso? Por que eu vou deixar? Mas só que aí ele fala: se eu me envolver e liberto ele, isso pode pegar mal, isso pode manchar a minha história, porque eu tenho pretensões políticas e administrativas, eu tenho uma carreira, poxa, eu tenho que ser reconhecido. Ele está numa empreitada que ele almeja sucesso. Isso é tão incrível constatar aqui, que a esposa dele está nesse projeto também. A esposa dele está abraçada com ele, porque ela não está ali, mas ela manda um recado desesperado para ele, e fala assim: para com isso, não se mete com esse negócio aí, não se mete com esse homem, porque de noite a mulher deitou e ela teve um sonho orgânico, porque ela já estava muito preocupada mesmo, e por causa das preocupações de tudo que estava acontecendo, ela sonhou. E ela disse que ela foi muito afligida nos seus sonhos, porque ele estava se envolvendo com um homem qualquer lá. Então ela fala assim, ela mete o nariz naquele negócio lá, ela sai dos afazeres domésticos dela, ela abandona o seu status quo de esposa do lar, para ir lá, no lugar onde o Pilatos usava o martelo, para poder se intrometer numa situação que aparentemente não era dela, mas como ela estava envolvida no projeto de Pilatos, ela fala assim: não se meta, não se envolva com esse negócio aí. Olha só, o que revela uma coisa como essa aqui, gente, é que a gente, eu posso ter muitos projetos, e dependendo da minha maneira como vejo os projetos na vida, eu posso encarar o seguinte, dizer o seguinte: se eu ficar muito envolvido com Jesus, isso pode atrapalhar um pouco. Se eu ficar muito envolvido com igreja, com Bíblia, com oração, com socorro a pessoas necessitadas, isso vai atrapalhar o meu projeto pessoal. Quem quer me tirar de cena, diz o Pilatos, é essa situação aqui. Eu tenho pretensões, eu tenho uma carreira. E é incrível depois o que acontece com a carreira do Pilatos, eu digo depois, ok? Então Pilatos tem um planejamento que precisa se concretizar. Pilatos tem um projeto de poder político. Aqui não é só uma questão moral, manos, não é. Aqui tem uma agenda. Ali não é um julgamento moral, gente. Ali é um julgamento que tem uma agenda. Pilatos tem uma agenda, assim como eu, como você, às vezes temos uma agenda. Então presta atenção aqui, porque isso aqui não está escrito no texto, a gente tem que procurar na história, nos pais apostólicos, para poder saber que agenda que era essa daí, ok? Então, primeira coisa, olha só para você ver como estudar a palavra de Deus é uma coisa tão importante, porque a gente começa a saber os porquês das coisas, entendeu? Porque senão a gente lê o texto e a gente só conhece a historiazinha, só com os louros que estão em cima, mas a gente não vai lá de baixo, no escondidinho, sabe?
lá onde você tira a mandioca e descobre lá a carne seca lá dentro, sabe? Então quem não sabe ler Bíblia, estudar a palavra de Deus, submeter à necessidade que tem de estudo, só come a florzinha do escondidinho, mas não vai lá na carne seca, não separa, entendeu? Come só o caldinho em cima, mas não pega o camarão que está lá embaixo, no camarão da moranga. Quem estuda a palavra de Deus não vai com profundidade lá. Quem tem interesse pela palavra de Deus vai com profundidade lá. É por isso que eu quero dar para você esse dado histórico sobre o porquê das escolhas de Pilatos. Por que ele tem um projeto? E por que eu sou confrontado com o projeto de Pilatos? E por que a pergunta que Pilatos faz é a pergunta que Deus pede para eu fazer, para mim mesmo? Ok? E eu não posso lavar as minhas mãos dizendo, não, eu não tenho nada a ver com isso. Não, o texto tem tudo a ver comigo. É por isso que eu estudo a palavra de Deus. E eu sou assim, tão encantado, me desculpe usar o termo, por textos bíblicos. Porque ele é a maneira direta como Deus fala comigo. As resoluções, as decisões das minhas entranhas, elas só fazem sentido mesmo quando o texto da palavra de Deus entra em mim, faz sentido e eu tomo essas decisões. Então por isso eu queria dar para você esse dado aqui. Por favor, me suporte, eu preciso relatar isso para você, porque aí o texto começa a ganhar uma concreção muito maior quando você lê o texto. Então, por que o Pilatos está naquela situação entre a cruz e o punhal? Por quê? Porque olha só, havia o procônsul e havia o procurador no sistema de governo de Roma. Havia o procônsul e havia o governador. E esse aqui é um detalhe histórico, que é técnico. E é preciso às vezes estudar o direito romano, o governo de Roma, para a gente saber sobre isso. E saber quem é aquele Pilatos que está lá. Então presta atenção, olha só, o procônsul, ele era enviado para áreas do império, mas áreas que já estavam pacificadas. Então o procônsul era enviado para lá, para ser um governador daquele lugar, ok? Áreas apaziguadas do império, eles mandavam o procônsul. Só que esse procônsul, ele era designado pelo Senado. O Senado é que escolhiam os procônsuls por voto, eles elegiam o procônsul e mandavam o procônsul para algumas áreas do Império Romano. Ok? Longe ou perto, mas mandava o procônsul para lá. E esse procônsul era a voz do imperador naquele lugar, era o governador daquele lugar. Só que havia também o procurador do Império Romano. O procurador, ele era enviado para aquelas regiões que eram turbulentas, que eram politicamente regiões instáveis, ok? Ele ia para regiões onde havia muito perigo, de guerrilhas, como no caso de Israel, havia ali os zelotes, que era uma espécie de partido de extrema esquerda dos dias de Jesus. Então esses procuradores, eles não poderiam esperar muito pelos ritos, pelo voto do Senado. Então eles não podiam esperar pelas sessões do Senado e serem eleitos. Quem nomeava os procuradores era o próprio César. Então esse era um cargo de confiança de César. Então houve lá em Jerusalém uma insurreição lá, uma insurgência lá, aí porque os romanos tinham colocado alguns símbolos do Império Romano em alguns lugares sagrados dos judeus ali, e muitos dos judeus estavam se insurgindo contra, estavam montando guerrilhas, tropas mesmo contra o Império. O imperador pega então e envia lá, não um procônsul, ele não envia um procônsul, ele envia um procurador, o Pôncio Pilatos. E o cargo desse homem podia ser tirado a qualquer momento. Tirar um procônsul era difícil, porque dependia do Senado, entendeu? Agora, dependia da votação do Senado lá, mas tirar um procurador, bastava um estalar do dedo do imperador. Se César dissesse: ei, camarada, você não está cumprindo o seu papel aí, você não está dando conta do recado, sai daí já, pode, você está fora. E é aqui que nós podemos entender por que o Pilatos está tão hesitante, por que ele está tão cuidadoso, por que ele está tão cheio de meias ações.
É por isso que ele é tão venal, ok? Porque ele tinha um projeto político, ele tinha um projeto de vida, ele queria se manter nas benesses de César. E Pilatos trata Jesus primeiro como um tema de menor importância, porque ele fala assim: que estão mandando Pilatos ou Jesus para mim aqui? Decidam vocês aí no Sinédrio, decidam vocês aí. Vou ficar tratando com um cidadão de Nazaré? Vocês estão de brincadeira? Decidam vocês aí. Só que o Sinédrio também não quer essa batata quente decidir. Aí o Sinédrio fala o quê? Mas você tem que tratar assim com ele, porque ele está dizendo que ele quer tomar o lugar de César, ele está se autodenominando rei. Aí ele falou: peraí, agora ele está mexendo com César? Peraí, foi César que me colocou aqui, você tá me prejudicando, poxa, você está mexendo com César? Você é rei, é por isso que Jesus diz: tu dizes. Você percebe a preocupação do Pilatos? Ok? Gente, nunca que o Pilatos ia julgar Jesus, gente, em condições normais, nunca, gente. É como o Supremo Tribunal aqui no Brasil. Você acha que o Supremo Tribunal aqui no Brasil vai julgar a causa do negro, do órfão, da viúva, de gente que mora na favela ou mora na Zona Leste, na Vila Ré? Você acha que o Supremo Tribunal vai julgar a gente da Vila Ré? Ele só julga peixe graúdo, que tenha muito dinheiro envolvido, que tenha muito poder envolvido, e julga para proteger os caras, não para condenar os caras, porque eles estão lá para poder fazer mesmo esse negócio todo, esse jogo todo. E o Pilatos está lá desse jeito, ok? Alô? Você está aí? Você percebeu então que Jesus está no meio de uma situação lá, que o Espírito Santo ele vai colocando as narrativas ali, para que a gente possa compreender as coisas? É por isso que você lê a palavra de Deus, é por isso que você gosta do estudo da palavra, é por isso que você tem fome da palavra, é por isso que você não abre mão da palavra de Deus. Alô? O Pilatos quer tratar Jesus primeiro como um Zé Ninguém, é o cara da patriarca, sabe? Não é o cara de Brasília, ele é o cara da patriarca, entendeu? Mas ele é obrigado a se envolver quando os sacerdotes e os mestres da lei colocam ele na berlinda. Pilatos tem medo da repercussão que isso terá em Roma, e o Pilatos deseja ardentemente sair limpo daquela história, porque ele tem um projeto pessoal, político e administrativo, e ele não pode conceber a ideia de que Jesus entre na vida dele. E até a mulher do cara diz: não faça isso, não se meta com este homem, porque eu tenho sonhado, e é aflição. Você vai ficar se metendo com Jesus? Você vai pegar uma causa que não interessa pra gente, entendeu? Nossa causa é de poder, nossa causa é de dinheiro, a nossa causa é de reconhecimento, a nossa causa é de mamar nas tetas de Roma, a nossa causa é de abraçar o César, a nossa causa, pode ser o César o cão, mas a nossa causa é abraçar ele. E ela fala: pelo amor de Deus, não se envolva, se livre disso, pare com essa história de Jesus, para com essa história de Cristo, de cristianismo, pare com isso. Você tem que pegar um outro projeto, deixa os crentes lá lutar com essas coisas aí, você não, você tem um projeto, você tem uma carreira. E eu, quando vejo essa história aí, a impressão que eu tenho é que a mulher do Pilatos, ela teve a mesma, me desculpe o termo, a premonição do que poderia acontecer com o marido dela, porque a mulher de Júlio César, antes de Júlio César ser assassinado lá no Senado, com uma estocada de cada senadora lá, inclusive pelo sobrinho dele, o Brutus, quando ele diz até tu Brutus, e todo mundo estoca ele lá e mata o Júlio César no Senado, a mulher dele vivia dias de aflição, porque ela tinha sonhado aquilo, e ela avisou o marido dela, o Júlio César, para ele não se envolver lá no Senado, mas ele não deu ouvidos para a mulher dele, ele foi no Senado, ele é convocado a ir lá, e quando ele chega lá, ele é assassinado,
pelos senadores, que cada um vai lá e dá uma estocada, cada um vai lá para ser uma morte de cunho político, mas coletivo, para não condenar um só. Aí teria que condenar todo o Senado, inclusive o sobrinho dele, o Brutus. Eu fico pensando que essa mulher, ela teve na cabeça dela isso aí, e diz para ele assim: lembra o que aconteceu com o Júlio César lá, não se envolva com coisa que você não pode se envolver. E é por isso que essa pergunta ela não pode calar. O que eu vou fazer com esse Jesus chamado Cristo? Eu só tenho uma agenda só minha, um projeto de vida, um projeto meu. Quando esse projeto ele tem como ingredientes principais, presta atenção. Quando eu tenho um projeto de vida, eu, Luiz, quando os meus objetivos principais é de fama, é de riqueza, é de sucesso pessoal, é ter reconhecimento humano. Aí quando eu tenho um projeto assim, esse é um projeto cabal. Esse é um projeto final em vida mesmo. E quando eu tenho um projeto assim, eu posso às vezes sutilmente estar dizendo: crucifica-o. Eu até posso achar que ele é justo, até posso achar que ele é um bom mestre, até posso achar que ele não tem dolo algum, que ele é um bom homem, mas ele vai me atrapalhar. Crucifica-o. Se pudesse deixar ele vivo, eu acessar ele só de vez em quando, tudo bem, mas esse negócio aí vai ser uma pedra no meu caminho. Crucifica-o. Foi o que o Pilatos fez. Porque os projetos pessoais, eles podem entrar em choque com o projeto do reino de Deus. E não crucificar Jesus seria admitir que Jesus é rei. Como? Ou você crucifica ou admite que ele é rei. Agora, se você admitir que ele é rei, você vai ter que ser súdito do rei, vai ter que obedecê-lo, vai ter que fazer ele o senhor da sua vida. Vocês perceberam que por que tem muita gente que não quer muito papo com o evangelho? Vocês perceberam? Porque tem muita gente que até é empático à pessoa de Jesus, até chora às vezes, até às vezes levanta a mão dizendo: eu quero Jesus, mas à medida que o tempo vai passando, ele fala assim: peraí, mas isso está me atrapalhando porque eu tenho uns projetos. Aí o que o Pilatos faz? Não, eu estou completamente a favor desse Jesus aqui, eu estou do lado dele, a minha moral não pode pensar outra coisa, não pode. Mas aí o que o Pilato faz? Ele acha uma saída que parece genial, fala assim: yes, poxa, não foi nem carne nem sangue que me revelou, agora sim, traz uma bacia aí, bota água na bacia, que agora esse povo vai saber quem eu sou, o César também vai saber quem eu sou. A minha fama correrá ao mundo, e muita gente seguirá o meu exemplo. E ele diz assim, ó, lava as mãos, enxuga e fala assim: eu lavo as minhas mãos, eu estou inocente do sangue desse homem, eu estou inocente. Alô? Ele fala assim: eu estou limpo, eu estou limpo. Tem alguém ligando aqui, mas nós não vamos atender. Ah, tá. Eu estou limpo, eu sou o isentão, estou fora. Peraí, não está não. Se você já ouviu alguém dizer o seguinte: olha, eu estou limpo, então eu lavo as minhas mãos, esse sujeito está incorrendo num pecado tão grave quanto aquele que bateu o prego na mão de Jesus. Ok? Porque esse pecado aqui, esse pecado de lavar as mãos, é o de não fazer o que tinha que ser feito. Esse é o pecado. É omissão. Omissão também é pecado. É o pecado de não fazer nada. É quando alguém diz: mas Deus, eu não fiz nada. Aí Deus fala: mas esse é o seu problema, você não fez nada. Há um projeto, há uma vocação na sua vida, há uma chamada, há uma convocação dos céus para a sua vida, mas você não fez nada. Você é apenas um Pilatos do século 21. Deus falaria isso para mim, como já disse muitas vezes,
Quando eu disse, não é problema meu. Quando eu, sofrendo, disse, Senhor, eu não tenho que me envolver com isso. Isso não é problema meu. E Deus falou assim, isso não é problema seu, Luiz, é de quem? Ô Luiz, de quem é o problema? E eu, é do povo, Senhor, é do povo. E Deus, mas eu amo o povo. Ô Luiz, você me ama, Luiz? Senhor, eu amo, mas eu lavo as minhas mãos, eu lavo as minhas mãos. Aí Deus, Luiz, você me ama? Então apacenta os meus cordeirinhos. Você me ama? Alô? Como é que você vai lavar as mãos, Luiz? Queridos, você percebeu como essa pergunta, ela ecoa dentro do peito do Luiz? Você percebeu como ela acontece? Estudar a palavra de Deus é ver essa palavra o tempo inteiro entrando na gente e provocando decisões na gente. Por isso que há muita gente, queridos, com vida insípida, vida assim, inodora, gente sem cheiro, gente que não fede, que não cheira, porque os projetos pessoais apenas acrescentam assim um ingredientezinho de vez em quando, que é a presença subjetiva de Jesus. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí vai num domingo, aí depois dá uma oradinha, aí depois esquece 5 dias, aí passa um mês, some de Jesus um mês. Aí depois aperta, volta de novo, aí flerta de novo com Jesus, entendeu? Mas a pessoa não quer muito colocar Jesus muito dentro, porque pode interferir, pode atrapalhar a agenda. Então os projetos pessoais de tantos permanecem intactos, porque a lavagem das mãos está presente o tempo inteiro na vida da gente, quando a gente tem projeto só pessoal. Alô? E aí Jesus passa a ser só um escape de vez em quando, um flerte de vez em quando, porque a gente fica com a consciência limpa, porque a gente lá fala assim, não, eu estou com as mãos limpas, eu lavei minhas mãos, eu só não quero me envolver, eu não quero problema, eu não quero me envolver. Alô? Olha, queridos, é muito fácil constatar o que eu vou lhes dizer, porque essa experiência é pessoal minha, entendeu? Porque eu, inclusive, eu já mudei de cidade para poder ganhar dinheiro. Já mudei de cidade. Eu dei uma mudança radical na minha vida porque eu queria ficar rico, eu queria ganhar dinheiro. Eu já vi gente mudando de cidade, mudando de país, por causa de emprego, por causa de dinheiro, por causa de um projeto pessoal, por causa de alguma causa pessoal, ok? Mas eu conheci assim, dá para contar nas mãos às vezes, nas duas mãos, dá para contar um punhadinho de gente só que mudou de cidade por causa de um projeto espiritual, gente que mudou de país por causa de um projeto espiritual, porque fala assim, eu tenho um projeto eterno, espiritual, e eu vou mudar. Agora, se for por causa do dinheiro, a gente muda rapidinho. Se for por causa do emprego, a gente muda rapidinho. Mas por que eu estou dizendo isso? É porque eu já fiz isso. E eu já fui tentado muitas vezes a mudar um projeto com Deus por causa dos meus projetos. E a minha esposa, ela é testemunha disso, de quantas propostas eu tive. Ela é testemunha disso. E eu chegava e falava assim, eu tive tal proposta. E olha, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista financeiro, resolve. Mas e aí? Eu falei, não, eu vou ao Senhor. Aí Deus fala assim, filho, isso faz parte mesmo de um projeto eterno? Ou você quer o dinheiro? Se for só para te dar dinheiro, eu te dava, mas eu não quero te dar dinheiro. Eu quero te dar um propósito. Eu quero te dar a realização de uma vocação que eu coloquei dentro das suas tripas. E eu estou lhes dizendo isso porque isso faz parte de angústia pessoal minha, porque eu tenho que decidir o tempo inteiro. Porque se eu tivesse decidido com as minhas tripas há tempos atrás, eu não estaria nem em São Paulo mais. Ok? Aliás, nem sei onde que eu pudesse estar hoje. Ok? Então, porque todos nós corremos muito risco de termos os nossos próprios projetos pessoais como projetos sagrados. E Jesus entra apenas como uma espécie de tempero.
Tem gente que tem projeto e nem consulta Jesus. E daí só sente, mas não sabe. Então, de verdade, queridos, pensa no risco que a gente corre quando a gente escolhe Jesus. Pensa. Porque se o Pilatos escolhe Jesus, gente, você acha de verdade que não haveria uma ressurreição naqueles dias lá? Então os projetos pessoais da gente correm perigo. Quando a gente atende Jesus, quando ele diz assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada qual a sua cruz e siga-me. Lógico, porque a primeira coisa que sucumbe, gente, é um projetozinho mesquinho pessoal da gente, porque a gente passa a ter o projeto outro, só que é um projeto que não tem como dar errado. Mas como a alminha da gente não acredita, a gente começa a abraçar outros projetos. A Leila disse que você estaria procurando Hans até hoje. A Leila, estou me dizendo aqui, ó, a minha voz da consciência aqui me disse que a Leila disse que eu estaria procurando Hans até hoje. Eu não tenho dúvida que eu estaria perdido, entendeu? Porque eu já fui muito amante de dinheiro, quando eu não tinha. Porque não é só quando a gente tem dinheiro que a gente é amante de dinheiro. Não, quem não tem também é amante de dinheiro, é idólatra de dinheiro, entendeu? E como eu disse semana passada aqui, eu não sou contra ter dinheiro, não sou bobo, entendeu? Se eu tiver dinheiro, eu vou realizar as coisas, mas todo dinheiro que eu tiver é em benefício de um projeto espiritual, um projeto eterno, que eu não vou falar agora. Qual é esse projeto? Quero falar na última quinta-feira. Alô, você está aí? Mas sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque é muito difícil para a crentaiada, a maioria das crentaiadas, ouvir uma coisa como essa, porque a maioria não quer colocar Jesus muito dentro, não. Colocar Jesus dentro da carruagem implica em muita coisa. É melhor viver flertando com ele, um culto aqui, um culto ali, dar uma cantadinha para ele, amansa ele, dá algumas coisas para poder ele ficar favorável, para ele não ficar muito irritado, frequenta de vez em quando a igreja dele, entendeu? Para poder não deixar Deus muito irado, para dizer o seguinte, tô dentro, tô dentro, mas não, está lavando as mãos. Então, queridos, a aplicação que eu coloquei lá no Facebook, a aplicação é, o que nós faremos então do Jesus chamado Cristo? Ele será a parte integrante do meu projeto de vida? Luiz, você vai fazer isso mesmo? Você vai fazer? Você sabe que isso tem implicações, Luiz? Você acha que você vai agora viver Jesus só para ele abrir todas as portas, todas as porteiras, para ele chover só sobre a sua vida, e que nada você não vai ter mais nem caspa, seborreia, você não vai ter CC mais, você não vai ter chulé, você vai só comer camarão na moranga. E olha, porque Deus chamou você para ser rei, Deus chamou você para reinar. Sabe essa pregaçãozinha que está na mídia aí? E que quando você vai conhecer Jesus, você não vê isso em Jesus, você não percebe isso em Jesus. Alô? O projeto que ele tem de vida e o texto bíblico, o Espírito Santo mostra uma coisa como essa, uma escolha tão necessária como essa aqui. Alô? Então eu vou fazer o que com o projeto? Vou aplicar o que? O reino de Deus ficará em mim? O rei que é Jesus reinará em mim? Ou ele precisa ser ignorado? Quem sabe ele precisa até ser um pouco descartado, para que os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas pretensões de carreira, de sucesso possam se realizar. A gente vai ter Deus, Jesus dentro, misturado com a gente, envolvido radicalmente com a gente, ou ele estará fora. E quem sabe a gente tenha que dizer, diante dos projetos pessoais que a gente tem na vida, dizendo o seguinte: crucifica-o, porque ele está exigindo coisa demais. Crucifica-o. Alô? Então, queridos, é justo, é legítimo eu e você termos projetos de vida, de ter um salário melhor, de conseguir uma casa melhor, de ter um carro melhor, de ter uma condição melhor de existência. É legítimo isso? É sim, queridos, porque Deus também abençoa a gente com isso. Entendeu? A bênção de Deus está incluído isso também, provisão, riquezas. Agora, desde que
isso não comprometa um projeto maior. Por quê? Porque tudo isso que a gente pensa no mundo aqui dura 10 anos, 15, 20, no máximo 70, 80. E quando você chega nos 80, nos 70, você nem consegue desfrutar tudo mais, porque acabou a energia. Você não tem, pode até ter recurso, mas não tem como desfrutar. E ao invés de comer aquela churrascada incrível, come papinha, come miojo. Vai ser o rico comendo miojo. Você percebeu como tudo é fútil e tudo é banal para quem abraça um projeto pessoal de sucesso e de ser vitorioso na vida? E Jesus fala assim: poxa, sua alma daqui a pouco vai ser requerida. Eu tenho uma eternidade para te propor e você está... Sabe aquela proposta que diz assim: eu estou com fome, eu estou com fome, estou com fome. E Deus fala assim para a pessoa: você está com fome? Eu vou te dar pão, eu vou te dar comida, eu vou te dar alimento, uma eternidade, 300 mil anos pode ser? Ele fala assim: não quero 300 mil anos de comida, eu quero só 5 minutos de comida, eu quero uma mesa farta de 5 minutos. E aí, só que aquilo acaba. Você percebeu como os seres humanos eles fazem escolhas loucas? E por isso que Jesus fala: louco, esta noite pedirão a sua alma, o que você tem reservado? Nós precisamos entender, como diz o John Stott, o que significa a eternidade, porque senão a gente fica aqui correndo atrás das coisas como uma espécie de avatar da gente mesmo. Já que esse negócio de avatar está tão em voga aqui. Alô, você está aí? Eu falei para você hoje então de 2 projetos, eu já estou terminando. Falei de 2 projetos de vida e 2 projetos que eu não quero nem para mim, eu não quero para você. Ok? Jesus atrapalhava. Jesus não estava na agenda nem do Pilatos e nem da mulher dele. Agora Jesus está na minha agenda, porque eu decidi inclusive perder para poder ganhar. Alô, você está aí? Glória a Jesus. Se a gente tem o Espírito Santo para entender isso, glória a Jesus. Mas isso é para quem tem coração para dizer assim: por favor, me alinha a esse projeto que o Senhor tem para mim, que eu vou falar na última quinta-feira. Alô, glória a Jesus. Vamos para os anúncios. Aleluia! Qualquer dúvida escreve aí para mim no chat, eu leio depois os comentários do chat, ok? Eu leio depois, aliás eu leio todos os comentários depois, leio, e eu fico sabendo até o que está acontecendo na sala, como eu não estou vendo os alunos, mas depois eu leio o chat e falo: está acontecendo isso agora, nossa, isso aqui falou. Mas isso aqui não quis dizer nada. Essa palavra agora não quis dizer quase nada. Não pegou. Acho que foi problema do interlocutor. Eu que não consegui comunicar direito. Alô? Glória a Jesus. Sexta-feira às 15h30 haverá live das mulheres. Não sei se o assunto continuou o mesmo, mas o assunto era... essa é a última, com o assunto de escolhas. Olha só como a gente está ligando uma coisa na outra. Escolhei Jesus ou Barrabás. Esse texto tem muito para revelar para a gente ainda, hein? Vem na quinta-feira que vem, ok? Agora o projeto que Deus tem como proposta para você assinar o contrato, é só na última quinta-feira, é só na última, ok? Que lá eu destrincho mesmo o maior projeto de todos os tempos. Domingo haverá a live da família, haverá uma equipe nova, uma outra equipe ministrando no domingo às 18h30 no nosso culto da família, ok? Live de oração terça-feira às 20 horas. Vocês viram quem estava nessa live de terça-feira agora? Vocês viram? Olha, glória a Jesus, porque a gente pode ver os nossos irmãos, inclusive se recuperando de coisas ruins que estavam acontecendo, ok? E que a gente pode ver o testemunho e pode ver o empenho de alguém que é comprometido com o reino, que escolheu Jesus. Glória a Jesus. Live de estudo na quinta-feira que vem. Então vou falar de outro projeto na quinta-feira. O projeto de hoje foi um projeto pessoal, um projeto profissional e financeiro. Projeto pessoal,
projeto profissional, projeto financeiro. Ok? Semana que vem é um outro projeto. Dia 17 do 10, do dia 12 ao dia 17, nós teremos contação de história. A partir de segunda-feira haverá contação de história pelos professores, porque é semana das crianças, ok? Então vai lá, pega as crianças, coloca lá e será maravilhoso, ok? Devocional às segundas, quartas e sextas. Sábados. Sábado. Segundas, quartas e sábados, ok? Às 9 horas da manhã, em ponto, toda 9 horas. Eu sei que tem alguns irmãos que ficam assim esperando, 9 horas já entra e já dá o like lá. Por quê? Faz parte da agenda dele, porque eles dizem: nossa, eu tô com esse tempo livre aqui, eu vou entrar porque eu faço parte de um projeto Água da Vida, Jesus Cristo em Água da Vida, ok? Acho que eu não esqueci de nada. Glória a Jesus. Vamos nos despedir. Queria agradecer, abençoar aqueles que são em nossa comunidade, em nossa igreja, que são dizimistas e ofertantes. Por sua causa, nós podemos continuar vivendo como instituição de Cristo ali na Vila Ré. Então, por sua causa, que a gente paga aluguel, paga as despesas, socorre famílias, ok? Paga trabalhadores que estão lá operando normalmente para a igreja, ok? Prestando serviço para a igreja. A gente só pode pagar porque existem pessoas que sabem que leva dízimos e ofertas à casa do tesouro, que é a igreja de Cristo, para que haja nela mantimento, ok? E esse mantimento é socorro para todas as necessidades que a igreja tem para existir aqui nessa terra, ok? Obrigado pela participação de vocês hoje aqui e porque vocês têm perseverança para aguentar alguém como eu dizendo coisas que de maneira tão veemente, mas necessária para aqueles que querem um projeto engajado em Cristo Jesus, ok? Glória a Jesus. Deus abençoe você, que a graça do nosso Senhor, nosso Deus, o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações multiformes do Espírito Santo, seja com você, com a sua família e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deguste isso, fique com essa palavra, leia mais vezes, e a semana que vem eu te mostro outras facetas desse texto, ok? Glória a Jesus. Dá um abraço gostoso nos irmãos aí e vai se despedindo enquanto eu dedilho aqui alguma coisa, e vai se despedindo, dando um abraço para mim, comigo até quinta-feira que vem, ok? Glória a Jesus. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condução, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus na condução, tudo é muito bom.
Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aleluia! Com Jesus a gente não perde nunca. A gente perde propostas, às vezes indecorosas do mundo, mas a gente não perde nunca vida, porque Ele nos prometeu isso. A gente perde outras coisas, que na verdade o Paulo diz: eu considerei tudo isso como esterco. Para mim essas perdas foram um esterco. Esterco é uma maneira branda do Paulo falar. Eu considerei como cocô. É isso que o Paulo está querendo dizer. Eu considerei como cocô todas as outras coisas, e eu abracei um projeto de vida em Jesus. E ele diz: por isso que eu vou para Roma, vou morrer lá, as pessoas não vão me ver, eu vou perder a minha vida lá, e vou perder todas as minhas causas lá, para poder ganhar a causa maior, porque eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Feliz quem descobriu esse rei, feliz, porque Ele é o meu Jesus, o meu Salvador. Ele é o meu Deus, Ele é o nosso Deus e Ele é o nosso Salvador. Amém? Que a sua noite seja maravilhosa e que você decida no seu coração abraçar Jesus hoje, de maneira como você não abraçou antes. E antes de você deitar e falar: Senhor, eu não poderia escolher outra coisa, nenhum Barrabás teria o meu voto, o Senhor tem o meu voto. Deus abençoe vocês, fiquem na paz e no amor do Senhor, até quinta-feira que vem. Glória a Jesus. Meu abraço, meu respeito muito grande por aquilo que vocês são no reino de Deus. Deus abençoe vocês. Eita.